Nós vamos então para o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos agora na última parte, a severidade da lei. São 13 capítulos, para a gente poder estudar mais um caso que vem sendo trazido aqui pelo Dr. Bezerra de Menezes através da psicografia da Dona Ivone. Então vamos lá. A severidade da lei é trazido para nós aqui uma mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então essa é a mensagem de reflexão inicial. E a gente agora então vai para essa nova lição. Primeiro capítulo então. Certa vez, durante uma reunião no mundo invisível, levada a efeito por brilhante falange de instrutores espirituais afeitos a melindrosas tarefas de reeducação entre os homens terrenos, um dos eminentes delegados presentes, nesse caso aqui ela se referia simplesmente a Leon Denis, presente na reunião, que apresentara extenso relatório acerca do aflitivo desajuste moral e social em que se debate a mulher na Terra, segredou-me em particular, após cumprida a missão de congressista, e que eu felicitava pelo magnânimo empenho em bater-se pelo movimento de socorro espiritual. A mulher, num congresso da espiritualidade, disse então ele: dizei aos leitores, aos vossos leitores terrenos, meu excelente irmão, vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores aneios do espírito. Conservei sempre em meu coração uma profunda estima, um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina, que palmilha sendas rodeadas de abismo, sem se dignar neles reparar para evitar quedas irreparáveis. Eu quisera poder ajudar a mulher a remover dos seus destinos os contratempos que a deprimem. Louvável do vosso intento, meu caro amigo. É impossível será a mim negar a colaboração a tão enternecido alvitre. Na doutrina do Consolador, efetivamente, encontrará a mulher o estímulo que lhe há faltado para uma eficiente evolução moral, o amparo regenerador que a levará a vencer a si própria, dominando os arrastamentos das paixões primitivas e glorificando-se, quer como companheira do homem, durante os aprendizados terrestres, quer como espírito, essência divina. Praza aos céus, ó sim, meu amigo, que ingressando no seio dessa redentora doutrina, possa a mulher inspirar-se e reanimar-se definitivamente, saciando naquela água viva oferecida pelo Cristo à samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem, para o advento da luz na sociedade terrena, respondi eu. Em homenagem à mulher, pois, e atendendo ao memorável convite daquele generoso amigo da espiritualidade, ditarei aos meus leitores terrenos um episódio da vida real por mim observado em meus mínimos detalhes, onde dois vultos femininos se apresentam como padrões dignos de meditação. Pronto. Então eu só vou reler aqui o trechinho que eu comecei agora, para a gente poder retomar o raciocínio. Em homenagem à mulher, pois, e atendendo ao memorável convite daquele generoso amigo da espiritualidade, dilatarei aos meus leitores terrenos um episódio da vida real por mim observado em seus mínimos detalhes, onde dois vultos femininos se apresentam como padrões dignos de meditação. De tudo quanto venho observando nessas últimas décadas da sociedade terrena, em torno dessa criatura gentil, cujo coração é generoso e amorável,
mas discricionário, simples, mas ignorante, heróico, mas arbitrário, dedicado, mas inconsequente, uma cláusula preponderante se eleva entre todas. Será necessário que a mulher pense mais no ideal do que nas realidades mundanas, mais no espírito que a anima e o qual há de marchar para a luz, através de labores evolutivos sem limites, do que no sexo, mais em Deus do que no homem, que lhe tem arrebatado todas as mais formosas e dignificantes preocupações. Que ela saiba que possui valor próprio para vencer, sem necessidade de se escravizar ao sexo. Que compreenda a lei da criação, que conferiu capacidades elevadas para os mais formosos feitos do espírito, e que, portanto, se liberte quanto antes do ignominioso servilismo que a mantém escravizada aos sentidos, estiolando suas preciosas faculdades à beira de influenciações bastardas a serviço dos instintos masculinos, quando suas aspirações, antes, deverão obedecer às realizações do ideal divino. Aqui é só um comentário que aqui o Dr. Bezerra de Menezes tem trazido para nós, falando exatamente sobre a importância, né, do espírito na condição de mulher. Exatamente porque nós lembramos que esse livro ele foi publicado já há bastante tempo e, portanto, ele traz para nós uma visão, né, de bastante tempo. Nós tratamos de praticamente 50 anos. Então, naquele período, década de 1960, quando ele foi publicado, nós tínhamos ali embora a mulher já estivesse alcançando a sua liberdade, alcançando ali, começando a desvendar ou desbravar os caminhos, né, para a sua própria independência, havia ainda ali aquele servilismo muito grande, aquela tradição de uma sociedade patriarcal em que a mulher servia e que o homem dominava. E aqui esse comentário do Dr. Bezerra de Menezes falava exatamente da grande importância da mulher, não apenas participando da sociedade nessa ideia de servilismo, mas principalmente trazendo todas as idealizações morais e intelectuais para contribuir para a mudança do nosso mundo. Então é nesse sentido que essa mensagem é trazida para nós. E ele diz ainda que medite em que, antes de ser mulher, já era entidade espiritual destinada ao triunfo da imortalidade e que por isso mesmo persistem nela como sempiterna origem as essências de um Deus Criador que assinalou a sua individualidade com as mais sublimes expressões da possibilidade. Que ela se detenha, pois, nas aspirações bastardas que o mundo gerou ao contato das paixões inferiores e acesse essas mesmas poderosas capacidades para as aspirações superiores, únicas que lhe fornecerão o brilho das virtudes, sem o qual não logrará a reabilitação de que tanto carece a sua mesma reputação entre aqueles homens e espíritos das camadas inferiores da moral, que a perseguem com odiosos desrespeitos, valendo-se da manifesta indiferença dela por si mesma, para a impelirem à queda de que geralmente só a asperidade dos séculos a libertará. A presente história, prendendo-se igualmente ao tema desta obra, a obsessão ignorada que assola a sociedade indiferente aos deveres da moral, não é uma ficção literária com intuitos de doutrinação em torno de caracteres femininos, em moldes aprazíveis de romance, mas sim o fruto de observações extraídas de minha clínica médica espiritual, as quais me ficaram arquivadas na mente como recordação inapagável, esperando eu ocasião propícia para difundi-las em ensinamentos aos corações de boa vontade. Despertemos, pois, as recordações adormecidas entre os refolhos mentais e passemos, uma a uma, as suas páginas à frente do paciente leitor. Diz aqui então no segundo capítulo. No início deste século, sendo eu já desencarnado e exercendo atividades médicas na espiritualidade para as criaturas ainda encarnadas,
fui encarregado de um serviço de assistência a uma paciente do sexo feminino, localizada em pitoresca e linda cidade do Rio de Janeiro, banhada pelas águas sempre agitadas e frescas do oceano, que fertiliza a terra benfazeja, esse Atlântico imponente e formoso. Encontrava-me, então, em certa reunião muito solene no espaço, durante a qual se prestava culto ao Criador com os pensamentos conjugados em preces e os corações dilatados em haustos de vibrações amorosas, em busca de suas bênçãos protetoras a prol dos nossos espíritos necessitados de inspiração para o desdobramento dos serviços que nos estavam afeitos. De súbito, porém, quando mais dúlcida era a minha elevação mental, no enternecimento da oração, definiu-se em meu ser um estremecimento forte, como se vigoroso contato elétrico comunicasse às minhas sutilezas de compreensão uma origem provinda de superiores camadas hierárquicas, e um doce murmúrio, mavioso como o alento das almas santas, em orações augustas ao Deus de amor e de bondade, sussurrou à minha mente muito atenta. Na Rua S, número 3, na Cidade X, no Rio de Janeiro, alguém se debate em desesperações para o momento sacrossanto da maternidade. É uma pobre alma delinquente de um passado de infrações graves, dentro do mesmo círculo de responsabilidades, a qual, agora arrependida, entra num grande e doloroso resgate para o apaziguamento da consciência ainda conturbada pelos ecos do pretérito. Será necessário socorrê-la para que não sucumba antes da época prevista pela lei, porquanto sucumbir agora absolutamente não convirá aos seus interesses espirituais. Clama pela intervenção dos poderes celestes no melindroso momento, em brados de oração fervorosa, um coração singelo e obediente a Deus, sob os auspícios de Antônio de Pádua, servo de Jesus Nazareno, e que junto da enferma se encontra. Tu, Adolfo, és médico e és cristão. Necessitas do trabalho honroso do amor ao próximo para a edificação do teu espírito à face de Deus. Vai, pois, atende ao aflito chamamento. Socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, Antônio de Pádua velará por ti e por ela, e em nome do Mestre Nazareno, e que o Criador vos envolva a todos na sua paternal demência. O que nós vemos aqui, já de imediato, o peso desse chamamento, para essa responsabilidade. Ali nós vemos então os espíritos atentos às nossas orações e ao mesmo tempo mobilizando forças para que nós sejamos assistidos naquilo que nós tanto precisamos. Então, aí está o efeito das orações quando nós solicitamos esse amparo do plano espiritual. Incontinente atendi, preferindo abandonar a meio a reunião de comunhão com o alto para continuá-la após, ao lado daqueles que sofriam. E ingressei nas pesadas brumas da atmosfera terrena, desviando-me para as latitudes brasileiras, onde, de preferência, exerço ainda hoje as atividades psicoterrenas. O chamamento, com efeito, fora dirigido a Antônio de Pádua, grande mentor espiritual e reencarnação de um devotado apóstolo do Divino Mestre, Espírito universal, portanto, venerado direto ou indiretamente, como apóstolo de Jesus que foi, por toda a cristandade, como sendo um dos eleitos da chamada Corte Celeste. E realmente é Antônio de Pádua, chefe de falange beneficente e amorosa da espiritualidade, que se multiplica em ações caritativas e sábias por várias latitudes da terra e no invisível. Não pertenço, como não pertencia então, a essa doce falange que também integra crianças angelicais e lindas como os próprios lírios que carregam, lírios que no espaço se tornam reconhecíveis como elementos ou pupilas de Antônio, espíritos evoluídos que no além, sob formas espirituais infantis,
rodeiam o ilustre varão celeste, obedecendo-lhe as ordens no setor beneficente. Aqui uma nota de rodapé, bom dia fraterno. Uma notinha de rodapé para nós. A magnanimidade do espírito de Bezerra de Menezes deu-nos a visão dessas crianças citadas. Representam crianças pobres, trajadas humildemente, pés descalços, cabelos despenteados. Não obstante, rebrilham de claridades celestes e sobraçam lírios. Dão-se as mãos para caminharem, muito gentilmente, e um luzeiro rosa envolve-as, distendendo-se em torno. Não nos foi possível conter as lágrimas diante de tão sublime quadro espiritual. Essa aqui nota de Dona Ivone, ao ter essa visão dessa cena descrita por Dr. Bezerra de Menezes. Todavia, diz aqui o próprio médico, o setor de trabalho pertencia a mentores aos quais era eu subordinado. A recomendação viera de Antônio de Pádua, espírito universal. A ordem chegou a mim, com a rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosas, e a resposta do céu, através de uma ordem vibratória ainda mais veloz. Era madrugada. As brumas fortes do oceano, cortejadas por um vento áspero do mês de agosto, despejavam-se sobre a cidade, que se amortalhava toda de um longo sudário de cerração, enquanto o frio álgido e úmido da beira-mar fazia tiritar os míseros sem abrigo tépido e os pobres cães sem proteção, tão sofredores quanto aqueles. E um silêncio triste e constrangedor, como só em seres dos locais onde se aglomeram almas penitentes para os doloridos testemunhos da expiação, em desagravos à lei ofendida no pretérito, estendia sobre o casario colonial a sombra das amarguras que se entrechocavam sob os seus tetos. Procurei a rua de S e encontrei-a facilmente. Pressuroso, porque da espiritualidade, os fachos da caridosa vigilância de Antônio incidiam sobre meu pobre espírito, aclarando-me os caminhos e as ações a realizar, réstias de luz argêntea, quais faróis norteadores a serviço da causa sublime do amor. E corria o ano de 1910. Ao ingressar no domicílio visado, reconheci tratar-se de habitação de jovens recém-casados. Móveis e adornos acusando modesto bom gosto da mulher, capricho de sutis delicadezas, como bordados finos, rendas mimosas e pinturas graciosas, que as mãos amorosas de uma esposa recente ali haviam distribuído para maior encantamento das horas consagradas ao doce enleio do lar. Mas também compreendi, pesaroso e emocionado, ó meu Deus, que a desventura assinalara aquele afável ninho conjugal, estabelecido havia 12 meses apenas, pelas esperanças de um varão e os meigos afetos de uma donzela, para que graves acontecimentos se desenrolassem em seus perímetros, exigindo de ambos testemunhos tão ásperos, provações e resgates tão pronunciados e comunicativos, que marcariam a vitória de uma redenção para ambos ou a reincidência com agravantes nos campos dos deslizes morais para um e para outro. Na sala de visitas, onde flores vicejavam numa jarra de porcelana, sobre um piano de carvalho polido, um jovem de 26 anos de idade, trazendo bem trajados bigodes pretos e perfumados, como exigia o requinte da moda masculina de então, a tez muito branca e fina, cabeleira sedosa e negra, estatura elevada e majestosa, um belo tipo varonil, enfim, capaz de atrair atenções à primeira vista. Sentava-se numa cadeira de balanço, tipo austríaca, e chorava. O rosto oculto entre as mãos, os braços apoiados sobre os joelhos, atitude indicadora de desânimo profundo. Numa câmara ao lado, encantadora mulher, acusando aproximadamente 35 primaveras,
apresentou-se à primeira vista, prostrada de joelhos, as mãos cruzadas em súplica, orando com fervor tão comunicativo e eficiente que por todos os recantos da habitação um suave balbucio de preces repercutia, predispondo o ambiente às inefáveis influências das esferas do amor, para tanto valendo-se de vibrações harmoniosas conducentes a Deus. Era uma alma de crente, idealista e generosa, que soubera orientar a fé que adotara, cultuando a divindade suprema para diretrizes muito meritórias dos planos da espiritualidade. Chamava-se Sara, mas os familiares e amigos mais íntimos tratavam-no por Sarita, modo gentil de lhe demonstrarem uma simpatia que ela soubera conquistar por entre amabilidades constantes. Ao primeiro exame, reconheci tratar-se de uma adepta da crença católica romana, pois sobre a mesa, diante da qual se conservava ajoelhada, altar improvisado pela boa vontade que a assistia em qualquer emergência, uma imagem de Antônio de Pádua, tão usada pelos crentes do catolicismo, se destacava. Mas a par de tal particularidade, também nessa jovem crente entrevi a qualidade do cristão sincero, dado que uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, firme, argêntea e bela, elevava-se do seu coração pelo ardor da prece, à procura da proteção do alto. Ora, essa coluna, traduzindo propriedades magnéticas poderosas, fora que provocara a atenção da espiritualidade superior e a respectiva ordem, por mim recebida, para urgentemente partir em socorro a uma parturiente em perigos extremos. Eu me encontrava, portanto, em presença de um formoso fenômeno de telepatia religiosa, no que ele possui de mais angelical e comovedor, pois que era uma mulher, uma jovem viúva, simples e modesta criatura terrena, que, fortalecida pela sua confiança de crente, atirava os próprios pensamentos pelas profundidades do incognoscível, numa prece espontânea, qual confidência amorosa, na súplica de uma assistência suprema dos céus para um ser amado que sofria. Aqui a gente já começa a traçar, né, os detalhes iniciais desse fato, né, dá a entender então que aquele jovem lá na sala era o marido, e aí então tínhamos uma parturiente que sofria, e essa Sarita era essa senhora de 35 anos, que ali provavelmente devia ser familiar dessa jovem, né? Então já começa a se desenhar o cenário que a gente vai viajar aqui durante essa história. O que chama atenção aqui inicialmente é exatamente esse fervor, né, a potência com que essa fé que essa prece foi enviada ao plano espiritual. E aí então o Dr. Bezerra de Menezes fala exatamente dessa irradiação que parte do coração e da mente daqueles que fazem essas preces e que elas são então atendidas pelo plano espiritual. Aqui também nós encaixamos mais um ensinamento que foi trazido para nós por Kardec lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala das preces que são dirigidas aos espíritos, e aí então, embora uma prece seja feita nominal a uma determinada entidade, nesse caso, por exemplo, tanto entre católicos, como evangélicos, como entre espíritas, e dentre outros religiosos, nós fazemos então as nossas preces dirigidas para aqueles que são os alvos de nossa fé. Para os católicos nós temos ali os santos, para os evangélicos o Espírito Santo, o próprio Jesus. Para nós espíritas fazemos a Jesus, fazemos a Deus, fazemos alguma entidade específica. Mas o atendimento virá de onde for possível, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com as condições desses servidores. Nesse caso nós temos, por exemplo, aqui Dr. Bezerra de Menezes, um espírito, né, declaradamente espírita na sua filosofia, mas ao mesmo tempo também polivalente nos seus atendimentos, independente do tipo de crença, né, que se abrace em determinados grupos. Então, uma prece feita a Antônio de Pádua, foi então emitida uma solicitação no plano espiritual, e aí essa solicitação chegou ao Dr. Bezerra de Menezes.
Então nós percebemos que os pensamentos, as ideias vão se espalhando pelo plano espiritual, encontrando ali os recursos necessários para aquele devido atendimento. Ele, então, Dr. Bezerra de Menezes, o médico, também no plano espiritual, foi exatamente atender uma parturiente que passava por dificuldades naquele momento mais importante do parto. Vamos lá. Atentei de boa mente nas expressões de sua rogativa e ouvi que diziam assim os sussurros benfazejos que se entornavam pelo ambiente em cantilenas piedosas. Santo Antônio de Pádua, meu bom Senhor e protetor, pelo amor do nosso Criador Supremo e sob os auspícios do Senhor crucificado, eu vos suplico piedosa intervenção da vossa assistência para minha muito querida amiga Angelita, que neste momento se encontra em perigo de morte. Santo Antônio de Pádua, socorrei-a pelo amor de Jesus. E como outrora levantastes do leito de morte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre Angelita, para que maior seja a glória de Deus eterno na pessoa dela. Todavia, que se cumpram as determinações do Onipotente, ou das leis da vida, sejam quais forem. O que fizerdes em seu santo nome, meu coração aceitará respeitosamente, como sendo a única destinação que conviria a Angelita, que tanto sofre. De qualquer forma, eu estarei ao vosso dispor para auxiliá-la a se reerguer para Deus e para a vida. Angelita descrê da vida imortal, descrê do próprio Deus, arrastando-se em ímpia desatenção para com os deveres do crente. Se ela sobreviver ao dia de hoje, porém, prometo-vos, Senhor, envidar todos os meus esforços, mesmo os meus sacrifícios, para reconciliá-la com as leis divinas. Né? Ah, que legal, Angelina. Então temos aí uma doce recordação, né? Interessado e comovido ante o que entrevi, dirigi-me à câmara conjugal, onde a chamada Angelita deveria encontrar-se, e o que então presenciei teria me acabrunhado e estarrecido o coração se os obreiros do invisível não fossem previamente preparados para os choques emocionais que o carreiro das suas atividades na terra como no além poderá provocar. Capítulo 3 nós temos: pelo ano de 1910, seria difícil encontrar-se numa localidade do interior do Brasil uma maternidade, um hospital que acolhesse gestantes na hora crítica do seu sucesso. Mesmo nas capitais dos estados e até no Distrito Federal, depararia o médico com as mais dificultuosas circunstâncias para a solução dos casos em que se via por vezes envolvido. Inclusive, a tremenda falta de recursos para o bom êxito das suas atividades profissionais, mormente em se tratando de parturientes, quando seriam urgentes operações melindrosas, arriscadas e graves, para salvar suas vidas em residências particulares completamente destituídas de ambientação hospitalar e onde a falta de recursos, às vezes, se iniciava com a escassez de luz que iluminasse no sagrado mistério de operador, para concluir com o preconceito da ignorância, que apenas admitia simpatias e chás caseiros onde se fazia indispensável a ação enérgica do cirurgião. Então, o cenário que Dr. Bezerra de Menezes relata para nós aqui é exatamente em 1910, né, nós temos ali as instalações elétricas bastante precárias no nosso país, muito mais nas cidades do interior. E aí então, com todas essas dificuldades, né, não tendo maternidades, não tendo os recursos nas casas, nós vemos então as dificuldades que se enfrentavam naquele período. A Tiquita colocou aqui, né, que não é injusto fazer pedido a representante de Jesus e do Pai, né, o Espírito representante. É exatamente o que Kardec coloca para nós, né, que a prece, quando ela é realizada com profunda sinceridade, ela irradia no plano espiritual aquele sinal de alerta,
aquele pedido de ajuda. Né? E o pedido de ajuda ele é atendido por aqueles que estão à disposição e por aqueles que têm condições de atender aquela solicitação. E lembrando, né, como chegamos até a comentar sobre isso na época do nosso estudo, que eu falei para vocês assim que nós teríamos uma grande dificuldade, nós aqui encarnados, nesse nosso nível evolutivo, para cumprir esse tipo de tarefa. Porque nós temos ainda o nosso orgulho. Então fazem uma solicitação a uma determinada entidade, os agradecimentos também vão para essas entidades, e nós, muitas vezes, tomados pelo nosso orgulho, nós gostaríamos de ser reconhecidos nessa tarefa. É claro que nós vamos aprender, com o passar do tempo, a compreender exatamente a forma de trabalho e a gratidão que nós sentimos na prestação desse serviço. Mas, diferentemente do que geralmente acontece na atualidade, nós queremos o reconhecimento. Então nós queremos assim que nosso nome seja chamado, que o agradecimento seja feito em nosso nome, e não simplesmente trabalhar no anonimato. Então, felizmente, esses espíritos trabalhadores que conseguem trabalhar dessa forma anônima, já conseguiram alcançar esse equilíbrio, já conseguiram compreender exatamente a missão que cumprem, né? Uma missão silenciosa, uma missão oculta para muitas pessoas, mas cujo efeito é percebido e é o que é o mais importante para todos, né? Há quem pensa ser atendido diretamente pelo Pai, mas sabemos que não é assim. É uma questão de crença, né, que ela vai se desenvolvendo. Então tem aqueles que fazem as preces dos milagres, que são destinados, por exemplo, aos santos, aqueles que são atendidos diretamente por Jesus, há aqueles que conversam diretamente com essas entidades, conversam com Deus dentro de suas crenças, né? Então é uma questão assim, de evolução do pensamento. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão tendo essa compreensão maior, até mesmo conhecendo a dinâmica do mundo espiritual e até a estrutura que se tem no plano espiritual, né, cumprindo uma hierarquia de trabalho. E aí até mesmo com o passar do tempo, os espíritos que começam a retornar ao plano espiritual e começam a ter uma compreensão maior, já começam a se ver parte dessa cadeia de trabalho, se colocando à disposição. Então, quando nós estudarmos os livros de André Luiz, nós teremos ali uma visão muito mais clara exatamente dessa movimentação que existe no plano espiritual, onde temos espíritos com maior e menor conhecimento, mas contando sempre com aqueles espíritos que têm boa vontade. Então, embora nós façamos a nossa prece para aquele primeiro espírito que vem na nossa mente, é aqueles que estão próximos a nós que vão nos ajudar. E muitas vezes sem sequer nós sabemos de quem se trata, como é o caso de Dr. Bezerra de Menezes, que foi prestar essa assistência a essa família sem que sequer tenha sido reconhecido por elas, dentro de suas crenças, porque Dr. Bezerra de Menezes, por ser espírita declarado, quando desencarnou, não era mencionado, não era citado naquela época, muito menos dentro daquela filosofia. Então, todas as pessoas vão tendo ali, né, as suas experiências de acordo com suas crenças, e com o passar do tempo vem o esclarecimento então para entender essa realidade do plano espiritual. Vamos lá. Então o Dr. Bezerra de Menezes comentava aqui também o detalhe, né, que naquele período, né, em que havia todas essas dificuldades, todas essas limitações de infraestrutura para que as pessoas tivessem uma vida mais saudável, mais estruturada, a substituição para essa falta de recursos vinha exatamente da fé das pessoas e das práticas tradicionais, como por exemplo, né, os benzimentos, as simpatias, os chás caseiros, né, para poder tentar solucionar problemas que muitas vezes eram bastante graves e que levavam inclusive até mesmo à desencarnação das pessoas. E é isso que o Dr. Bezerra coloca para nós aqui. Mais uma vez ele diz assim, que faltava toda essa estrutura, né, onde a falta de recurso às vezes se iniciava com a escassez de luz que o iluminasse no sagrado mistério de colaborador, para concluir com o preconceito da ignorância que apenas admitia simpatias e chás caseiros onde se fazia indispensável a ação enérgica do cirurgião. Né? Velha ventosa ainda, né, Brás? Pois é, as ventosas, os chás,
os benzimentos, né, eram práticas que feitas nessas pequenas comunidades fora dos grandes centros urbanos, né, que tinham grandes estruturas, e era a forma como eles faziam para sobreviver. Algumas vezes funcionava, né, por uma questão de fé, até mesmo por um efeito fitoterápico, por exemplo, no caso dos chás caseiros, algumas técnicas que também ajudavam, medicações que eram levadas, né, mas nós temos ali, né, a realidade daquela época tão precária. E continua. Benditas sejam as mãos que levantam hospitais e maternidades para socorro a sofredores desta ou daquela condição social, porquanto a dor e o sofrimento nivelam posições sociais, reduzindo todos a pobres necessitados, a quem todo amor e todas as atenções serão devidos. Desde a ausência de um auxiliar experimentado, que lhe facilitasse o trabalho tormentoso, até a falta de conveniente esterilização dos instrumentos cirúrgicos necessários, desde a água fervente, indispensável sempre, até o mínimo acidente de momento, o médico de então, a sós com a própria responsabilidade, tudo teria do cliente e seus familiares, teria ele de despender quantias tão pequenas para a aquisição do material de que se serviria, ao passo que ele mesmo, tateando na semi-obscuridade de aposentos alumiados a lamparinas de azeite ou de querosene, ou mesmo velas proveria, em trempes de fogões primitivos, até as águas necessárias aos seus serviços. E isso o médico faria de bom grado, sem queixas nem revoltas, para que diante de Deus não sentisse abrasar a consciência maculada pelo descaso no sagrado cumprimento do dever, junto a um doente que nele confiava quase tanto como no próprio Criador. Então a importância e o respeito que os médicos sempre tiveram, né, embora outros profissionais sempre tivessem grande reconhecimento pela sociedade, os médicos eram aqueles responsáveis por aliviar as dores e os sofrimentos. Então nós temos ali a importância dos médicos nessa comunidade. E aqui a gente lembra também, não apenas, né, na presença desses profissionais nas casas das pessoas que traziam ali as suas precariedades, mas lembrando que durante uma madrugada eram os médicos que saíam nas carroças, que saíam no lombo dos cavalos, né, para poder atender essas pessoas. Médicos que pegavam suas bicicletas e saíam pedalando pelas estradas de terra para poder chegar na casa daquelas pessoas que precisavam de ajuda. Então nós temos ali, né, tantas mudanças. E a gente percebe também que a própria evolução da medicina vai trazendo para nós novas opções, né, como vocês colocaram também aí. Né, ali em cima a Andrea colocou também que o yoga, né, também fazendo parte do atendimento do SUS, a parte, lembrando aqui também, né, de hortas, de ervas medicinais para esses pacientes. Né. Então a fitoterapia também está surgindo como uma grande opção, também aqui importante. Né. E o Brás lembrando, né, de meio século no passado lá em Goiás, né, Brás? Lembrando daquela época, né, onde nas chácaras, nas fazendas, né, nas pequenas vilas, o pessoal se virava, né, para poder tentar ajudar do jeito que podia. Vamos lá. Hoje ainda, como espírito, sou igualmente solicitado para atender doentes terrenos, e ao contemplar tão belos hospitais, como a terra agora os possui, confortáveis, e tão iluminados à noite como são à luz do sol, e observando a aglomeração de servidores e auxiliares rodeando grandes turmas de médicos e cirurgiões especializados, recordo-me comovido dos sacrifícios de outrora, e exclamo para mim comigo: incontestavelmente, ó meu Deus, a sociedade terrena muito avançou na senda do progresso dentro do século XX. Pena que, a par de tantos e tão admiráveis triunfos sociais, o homem não se conduza também a um pouco mais temente a Deus e submisso às suas leis, agradecido ante os favores do que o céu há recebido com tanta possibilidade de tais conquistas para o bem de todos. E em pensamento, beijo as mãos daqueles generosos cooperadores do bem e do progresso, que por abnegação ou interesse
se uniram em colaboração fecunda para erguerem hospitais e maternidades que socorram na oportunidade precisa. Um pouquinho mais aqui para frente. Arquejante, no auge dos padecimentos físicos para o sucesso da maternidade, Angelita, mal cloroformizada, devido à falta de socorros precisos, encontrava-se em perigo de morte. O cloroformizado, o clorofórmio, era utilizado como anestésico naquela época, né? Então ela estava ali mal anestesiada e estava ali em perigo de morte. Não que aquele parto fosse dos mais laboriosos e difíceis, caso anormal ou excepcional dentro da cirurgia ginecológica da época, mas a falta de um cirurgião ou médico ginecologista no momento preciso para conjurar possíveis surpresas causara a anormalidade e o desastre, os quais bem podiam ter sido evitados se desde o início da gestação uma assistência médica eficiente fosse mantida. Então o que nós vimos aqui é que o caso não era grave, mas exatamente a falta de assistência, a falta de acompanhamento foi que trouxeram, né, aquelas complicações para dificultar esse parto dessa pessoa. Há 50 anos, o preconceito individual, o pudor excessivo e mal interpretado, acompanhando a escassez de recursos e a inobservância higiênica do paciente, dificultaram igualmente a ação do clínico ou do cirurgião, cujos serviços, geralmente, apenas eram solicitados para uma parturiente à última hora, quando já se evidenciava o desastre e quando já mais nada ou quase nada seria possível tentar para conjurar os graves acidentes sempre possíveis. Seria desdouro social, para uma gestante, recém-casada ou não, o fato de se transportar do seio da família para um hospital ou uma maternidade, no caso de existir uma ou outra dessas instituições na localidade habitada. Preferiam-se, assim sendo, o concurso de curiosas, certamente experientes e hábeis para os casos normais e fáceis, mas absolutamente ineptas, mesmo para reconhecerem o perigo e reclamarem o médico a tempo nos casos graves, ao médico a tempo nos casos graves. Daí, outrora, a calamitosa mortandade de parturientes, problema cujos reflexos atingiram as preocupações de além-túmulo, pois nem sempre existiria a expiação ou o resgate em casos tais, e que os rigores do Código Penal terreno removeram com a exigência de certificados de habilitações para assistentes comuns, no caso, e que os hospitais remediaram em grande parte, tratando de humanitárias internações e assistência constante às próprias gestantes. Preocupação, então, naquela época, de uma grande quantidade, de parturientes que acabavam desencarnando devido aos problemas relacionados das complicações do parto. E, ao mesmo tempo, também falava exatamente sobre a especialização dessas pessoas que trabalhavam, eram parteiras que ajudavam, curandeiras que também ajudavam nos partos, e aí com o passar do tempo foi havendo então a especialização dessas pessoas, reduzindo cada vez mais as complicações, e também melhorando essa estrutura de atendimento a esses pacientes. O caso de Angelita, porém, era desses que, examinado de início, seria reconhecido como dos passíveis da intervenção denominada cesariana. Tratava-se de uma organização genital frágil, incapaz, a qual requereria de um médico atenções especiais para uma decisão não cercada de anormalidades. Então o próprio corpo da paciente dificultava aquele parto, então a cesariana seria o ideal, fazendo ali a incisão no ventre, não prejudicando o órgão genital da jovem. Em chegando à câmara onde o drama cirúrgico se desenrolava, percebi enternecido que meu pobre colega terreno envidava todos os esforços para levar a bom termo o seu dever,
desdobrando-se em habilidades para salvar a jovem mãe, já que não mais seria possível operá-la, de modo a salvar também o nascituro, cuja morte intrauterina se verificara com a aspereza da operação. A situação geral era desesperadora. A intervenção acerba, não mais podendo ser cesariana, em vista da indecisão em se reclamar a presença do médico, somente fora realizável com o despedaçamento do entezinho, que houvera de sofrer trepanação e esmagamento do crânio, esquartejamento, etc., em impressionantes condições. Ou seja, o que ele descreve aqui foi a necessidade de sacrificar a criança para que fizesse o parto normal, para que a mãe sobrevivesse, já que não era mais possível fazer a cesariana. E não havia outra forma de fazer esse parto que não fosse sacrificando então aquele bebê. Então dá para a gente imaginar as dores, que nós encontramos nesse caso, nessa situação. E continua. Uma faixa luminosa, porém cintilante, quais raios de eflúvios celestes, incidira sobre a cena trágica provinda do alto, e vultos angelicais, não apenas integrantes da falange de Antônio de Pádua, mas obreiros comuns e permanecentes da beneficência, destacados para a cabeceira de enfermos, pois as leis da criação provêem sabiamente as necessidades gerais do universo, não esperando súplicas humanas para atendê-las, mas aceitando-as gratamente como veículos para o seu acréscimo de misericórdia, permaneciam ali, vigilantes, dispostos a uma sagrada assistência. Compreendi, não obstante, que ameaçava a Angelita aniquiladora hemorragia interna, a que lhe não seria possível resistir fisicamente. Os obreiros invisíveis presentes haviam sustido a ameaça até ali. Contudo, medidas mais enérgicas seriam devidas ainda. E compreendi também, malgrado meu, que dos 3 longos dias de espera, na indecisão da procura de um médico para a intervenção urgente que se fizera necessária, resultara para a jovem mãe o despedaçamento de tecidos em órgãos internos muito melindrosos, tais como bexiga e óvulo urinário, os canais renais, etc., enquanto que músculos e tendões dolorosamente comprimidos durante a gestação penosa, a inércia do nascituro e a violência da operação ameaçavam inutilizá-la para sempre. Intervim, então, valendo-me dos recursos psíquicos aplicáveis no caso, servindo-me da medicina astral, de fluidos e essências, raios, gases e energias, cuja aplicação nos tecidos orgânicos da criatura encarnada serão sempre passíveis de resultados excelentes. E conjurei assim o perigo da hemorragia, anulando a possibilidade de um desenlace que se deveria realizar, em verdade, muito mais tarde. Reanimei ainda os fluidos vitais ou nervosos da paciente, enxertei-lhe porções adequadas de plasma, extraídas da boa vontade da fiel Sarita, que prosseguia em orações, e infiltrei-lhe valores magnéticos tonificantes no coração, no cérebro e da circulação venosa, com atuações ativantes do sistema nervoso, fazendo-os mansa e sutilmente penetrar pelos poros da enferma, qual se milhões de celestes agulhas portadoras da essência da vida lhe pudessem ser introduzidas nos orifícios da pele, a fim de atingirem os locais necessários. O médico, ou o espírito desencarnado, já cônscios de deveres e responsabilidades, se o desejarem, verão o corpo humano destituído até mesmo da sua armadura de carnes e músculos, contemplando de preferência as vísceras, da rede de nervos ou artérias, a circulação do sangue, os ossos, tudo ou aquilo que seja mistério examinar. Para ele, a pele que recobre o corpo humano não existirá, ou também será um rendilhado tênue, qual o tecido denominado filó, e os poros, então, serão visíveis quais orifícios de um favo de mel. Daí a facilidade da minha intervenção psíquica,
tonificando os órgãos da paciente com os produtos medicinais do laboratório do plano astral, enquanto o cirurgião terreno concluía a sua terrível tarefa, depondo em vasilhame caseiro os despojos sanguinolentos do infeliz produto que seria o primogênito do casal. Se em todo esse drama acerbo não se distendessem os ecos expiatórios do efeito de remota causa existente no pretérito de ambos, os esposos, e também do nascituro. Então vimos aqui, né, uma expiação coletiva para aquele grupo, envolvendo o casal e também a própria criança. Capítulo 4. Pelas 8 horas da manhã, cessara o melindroso trabalho. Higienizara-se o quanto possível a enferma, que jazia prostrada ainda, em profundo desmaio, estirada no seu leito qual cadáver que deveria baixar à sepultura. Compreendi, propício à sua recuperação fisiológica, aquele prolongado delíquio, e não me afligi por seu estado, nem procurei despertá-la. Aquele pobre espírito de recém-casada necessitaria realmente do reconforto moral e espiritual, pois que se tornava evidente que ingressava numa fase de testemunhos e expiações, e ouvira que as angelicais crianças do varão espiritual, Antônio, haviam-no arrebatado para o espaço, certamente a fim de aconselhá-lo e infundir-lhe coragem e esperança durante o torpor físico. Aqui bacana, né, que tem as crianças de Antônio de Pádua ajudando o espírito desencarnante, que é o espírito da criança, né? Então, bem bacana essa ideia. Preferi, então, examinar as condições morais das criaturas que cercavam minha pobre doente, e constatei que no interior da casa, onde como sudário de opressões pesava, Alípio, o jovem esposo, continuava sentado em sua cadeira de balanço, insone, os olhos vermelhos de chorar, o coração estorcido por um desalento esmagador. A seu lado, um grande cinzeiro, transbordante de pontas de cigarro inaproveitadas, atestava as horas de excitação que trituraram o seu sistema nervoso, completamente alterado no momento em que dele me aproximei, ao passo que em outras dependências a genitora de Angelita blasfemava por entre lágrimas e inconformações, acusando a providência em quem não cria pelo insucesso da filha, enquanto maldizia do cirurgião que a houvera maltratado, tanto que as irmãs da enferma e algumas vizinhas, prestativas, apavoradas e estarrecidas ante os acontecimentos, não atinavam com o que fazer, quedando-se todas em respeitoso silêncio. Entre mentes, na câmara de Angelita, reinava consoladora paz espiritual. Vibrações harmoniosas dulcificavam o ambiente num como sussurrar enternecido de prece. Mas ninguém orava. Pelo menos julgava não orar a personalidade que se despendia tão sedutoras irradiações. Sim, porque nem sempre uma prece é real somente quando se dirigem exortações a Deus ou a seus mensageiros no intuito da oração. Uma leitura edificante que retempere ou enobreça a mente, pensamentos altruísticos e beneficentes em favor do próximo ou de si mesmo poderão repercutir por fluidos cósmicos, encaminhando-se para os altos círculos do bem e daí carrear para o coração que assim procede, como para aqueles que lhe ficam ao pé consideráveis estímulos para o melhor, tal como faria a prece propriamente dita. Então ele está dizendo para nós aqui que o estado de prece é um estado mental. E cada um, então, através de suas crenças, através de suas possibilidades, emitem essas energias para o espaço.
e recebem o devido atendimento de acordo com o seu merecimento. Então a prece, muitas vezes a prece falada, ela é muito mais vazia do que a prece silenciosa. E até mesmo a silenciosa, quando você não articula palavras no seu pensamento, mas você irradia os sentimentos em direção ao espaço. Isso também é uma prece. Então, quando nós conversávamos sobre aquele estado constante de prece, muitas vezes no seu trabalho, no trânsito, num determinado ambiente, né, as pessoas então fazem ali as suas atividades, realizam as suas atividades com esse pensamento elevado. Isso é um estado de prece. Né? Exato, né, Brás? Então, se a gente vê a acupuntura, ela tem ali os efeitos nervosos, né, no organismo, naqueles pontos nervosos que são estimulados, e nós vemos exatamente a aplicação dos passes, né, os passes que vão atingir, então, esses mesmos centros, provocando esse mesmo estímulo também. Então, poderíamos dizer que a acupuntura nada mais é do que uma aplicação dessa técnica através de recursos materiais, e os passes feitos através de recursos fluídicos. Né? O Tico Teco lembrou, né, que são sentimentos realmente que fazem com que a prece se torne cada vez mais potente. As palavras, obviamente, vão compor exatamente ali o histórico das suas necessidades. Né? Então você vai pedir aquilo que você precisa, mas o sentimento que é emitido propriamente é o que vai atrair então essa ajuda. Né? E continuando, minha irmã é acupunturista, Brás, então aqui qualquer coisa a agulha começa a funcionar, então fica fácil da gente resolver os problemas. Né? Tem umas agulhinhas na orelha que coloca, que doem uns pontinhos ali, mas fazem milagres, com certeza. Vamos lá. Sim, no aposento de Angelita, ninguém orava. Era tão somente Sara, a jovem viúva, que, à cabeceira da amiga inanimada, abria diante de si um pequeno livro e percorria atenta as suas páginas, em leitura suave e restauradora. Curioso, procurei inteirar-me do conteúdo daquelas páginas, que tão docemente protegia o quarto da doente. Tratava-se da Imitação do Cristo, livro então muito acatado pelos adeptos cultos da religião católica romana e em cujas lições sorviam efetivamente doces mananciais de consolação e esperanças, nas horas doloridas do infortúnio, os corações sedentos de justiça, elevados pela bondade de que se predispõe ao bem. E diz aqui então assim o trecho: com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, a simplicidade e a pureza. A simplicidade procura Deus, a pureza o abraça e frui. A glória do homem virtuoso é o testemunho da boa consciência. Conserva pura a consciência e sempre terás alegria. Uma boa consciência pode suportar muita coisa e permanecer alegre, até nas adversidades. A má consciência anda sempre medrosa e inquieta. Suave sossego gozarás se de nada te acusa o coração. Chega-te a Jesus na vida e na morte, entrega-te a sua fidelidade, que só Ele pode socorrer. Só Ele te pode socorrer, quando todos te faltam. Para que buscas repousos, se nasceste para o trabalho? Dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz que para ter alegria. Aqui no rodapé nós temos a Imitação do Cristo, que é essa citação que nós lemos agora. Contemplei a enferma, que parecia ter expirado. Um anseio de compaixão fremiu em minhas sensibilidades anímicas, avaliando o calvário que aquela jovem mãe, cercada de corações descrentes, palmilharia pelas estradas dos grandes resgates terrenos, vendo-a, como vi, assinalada por um futuro obumbroso. Era esbelta e formosa, com a pele acetinada e alva como as pétalas de uma rosa branca, longos cabelos louros dourados,
estendido sobre as almofadas como sudário de ouro fúlgido, olhos castanhos recordando a cor de avelã madura, contando apenas 19 anos de idade. Orei então à beira daquele leito, envolvido ainda nos linhos e nas fitas do enxoval do noivado, e me retirei depois, certo de que o Senhor das coisas e dos mundos proveria, na sua paternal misericórdia, o prosseguimento da existência daquela que, então, se me afigurou à frente de graves consequências de um passado de infrações. Bom, aqui a gente para por aqui então, pessoal, no nosso capítulo 4, depois do capítulo 5, e aí então nós vamos, no nosso próximo encontro, na semana que vem, conhecer exatamente esse passado, de saber exatamente do porquê de tanto sofrimento para essa família. O título que nós temos aqui desse capítulo é A Severidade da Lei. Então, exatamente a lei de causa e efeito, que vai oferecer para cada um de nós ali as experiências necessárias para o nosso crescimento. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui no capítulo 5. Dá para fazer o capítulo 5, vamos lá. Temos 10 minutinhos ainda, dá para a gente aproveitar esse nosso tempo. Então, acabou o tratamento, o Dr. Bezerra de Menezes retorna então lá para o seu ambiente. Não chegara eu ainda ao meu destino, porém, e um encantador acaso, desses criado pelas afinidades pessoais, que se buscam naturalmente para um espiritual consórcio de valores psíquicos, fez-me defrontar com duas gentis individualidades da falange enternecedora de Antônio de Pádua. Perdoar-me-á o leitor, no entanto, a necessidade em que me vejo de materializar os acontecimentos decorridos no mundo espiritual e as expressões ali usadas. Escrevo para vós, terrenos, como um cérebro mediúnico, e para oferecer o ensinamento a contento de humanas compreensões, não poderia a estas dirigir-me de outra forma. Então o que ele está querendo dizer aqui é que ele vai transmitir para nós aquilo que ele vivenciou no plano espiritual através dos arquivos mentais da médium. Então algumas vezes algumas expressões são muito mais humanas do que espirituais, mas a gente já compreende esse tipo de fenômeno, sabendo que os espíritos têm uma grande dificuldade de descrever para nós aquilo que é indescritível a partir do nosso vocabulário terreno, já que o nosso vocabulário é criado a partir da nossa própria realidade. Enquanto que o vocabulário do plano espiritual tem ali, além daquilo que nós vivemos, as próprias experiências relativas a esse ambiente. E aí então o diálogo. Íamos buscar-vos, doutor. Desejávamos aqui a vossa presença, diante da pobre enferma, cujo espírito se encontra entre nós. Declararam-me gentilmente as duas formosas entidades. Deram-me confiantemente as mãozinhas, que se diriam delineadas em raios estelares, e seguimos para mais além. Bem depressa me defrontei com o espírito de Angelita, cujo corpo, no momento imerso em estado comatoso, que a anestesia aprofundava, permitia àquele a permanência lúcida em regiões do invisível, propícias à sua recuperação geral. Então está falando aqui de desdobramento. Enquanto o corpo se recuperava, o espírito se destacava parcialmente do corpo para se recuperar também no plano espiritual. Debulhada em prantos, a pobre jovem parecia inconsolável, ao passo que, ao seu lado, entidades amigas confortavam-na, aconselhando-a paternalmente. Uma dentre todas, grave e protetora, dirigiu-se à minha modesta individualidade benevolente e amável. Agradeço-vos, caro irmão, falou-me. O eficiente trabalho adaptado ao corpo terreno de minha pupila Angelita, o que importa dizer que, tal como se encontra, estará ela apta ao testemunho indispensável às leis eternas, para o qual preferiu renascer. Respondi acusando-me, aturdido ante as expressões amigas de um superior espiritual, emitindo votos muito sinceros para que a paciente se saísse a contento das provações encetadas. Eu observava, porém, no aposento da doente, durante a operação,
uma individualidade de aspecto singular, e me abandonara então a contemplá-la, chegando a descobrir sua identidade, mais ou menos através de intuições seguras. Tratava-se de forma perispiritual escura, sombria, de cabelos eriçados, traindo o complexo da carapinha do negro, cujas feições acusavam terror, apresentando por vezes esgares de dor, estremecendo convulsivamente, como desejando desvencilhar-se de algo que o torturasse. Postava-se então, próximo a Angelita, como que a ela ligado por atilhos magnéticos, que pouco a pouco se rompiam. Seu aspecto era típico padrão dos escravos africanos vindo para o Brasil em tristes épocas do lamentável tráfego, e, quando encarnado no pretérito, seria homem certamente assaz primitivo, acusando possibilidades assustadoras para a prática de abominações. Distinguindo minha preocupação ao recordar o fato, no momento novamente se expressou a entidade protetora de Angelita. Observa a vossa estranheza, preclaro irmão, ante a imagem do acompanhante invisível da minha pupila, sobre a terra, e não será para mim nenhum desdouro colocar-vos a par dos acontecimentos achegados a esse infeliz delinquente e nossa pobre enferma. Excusei-me novamente, declarando-me respeitador dos dramas alheios, que não deveria devassar, mas a entidade amiga prosseguiu. Honro-me no trabalho de vos dar a conhecer o drama de Angelita. Ao demais, não ignoro que apreciais as belas letras, aprazendo-vos mesmo praticá-las desde longa data. Um dia, quem sabe, quando vos aprouver, podereis contá-la aos vossos amigos terrenos, porquanto será lição expressiva para o leitor atento, ao passo que encerrará a revelação interessante para o pesquisador dos destinos da alma humana, como da severidade da justiça das leis eternas. Aqui interessante a expressão belas letras. Nós lembramos, que quando nós estudamos o Devassando Invisível, Dona Ivone utilizou essa expressão para falar exatamente dos textos, da literatura, dos romances. Então, como o Dr. Bezerra de Menezes estava afinizado com essas publicações, principalmente através de Dona Ivone, então essa história foi contada já levando em conta a possibilidade dessa história ser trazida para nós através dessa publicação. Deteve-se um instante, em gracioso gesto meditativo, e continuou. Sim, o drama, cuja segunda parte acabamos de assistir, teve origem nos dias depressivos do Brasil colônia. Oh, meu irmão, quase que de um modo geral, julgam os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus civilizados e aristocráticos tão somente, quando a verdade é que grande parte provém dos dias da colonização afro-portuguesa, dali mesmo, do Brasil primitivo e infeliz de antanho. Certamente que emigraram para a terra de Santa Cruz, falanges de indianos, gregos, de franceses, de espanhóis, de orientais, que nesse país reencarnam na esperança de se furtarem aos velhos ambientes onde delinquiram, vezes seguidas, e cujas paisagens aviventariam de suas consciências as acusações mórbidas do passado, as quais, nas próprias sutilezas mentais, agiriam como intuições angustiosas. Todavia, será prudente não perder de vista que o Brasil, da sua descoberta à alvorada da abolição da escravatura africana, que em seu seio medrou profusamente, trepudiou sobre os deveres do cristão, escravizando em condições acerbas homens inofensivos e fáceis de se conduzirem para Deus, porque na sua maioria não eram mentalidades primitivas, e sim reencarnações de povos ilustres, mas criminosos, que buscavam redenção sob a humilhação da cor negra, humilde e cativa,
arrependidos e desejosos do progresso, e cujos sofrimentos e lágrimas ecoam ainda nas ondas do éter adjacente do país como estigma infamante, caindo então o seu desarmonioso feito em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem através do feito reencarnatório. Então aqui lembrando que muitos dos indivíduos que vieram para o Brasil vieram para um recomeço difícil, muitos deles chegando nas condições de escravos ou mesmo de indígenas. Lembramos de Peri, que era um dos assistentes do Dr. Bezerra de Menezes, que compunha aquela falange de índios que trabalhavam junto aos obsessores, né, para conduzir os obsessores para o devido tratamento. Fazia parte, na verdade, de um conjunto de espíritos que eram árabes, que haviam cometido muitos crimes naquela época e depois optaram na reencarnação aqui no Brasil, na condição de indígenas, exatamente para poderem se regenerarem. Então o Brasil tem um histórico bastante doloroso, né, nesse sentido. Assim é, meu excelente irmão, as leis eternas estabelecidas pelo Senhor Supremo para a regência da sua criação jamais serão impunemente desacatadas. As sociedades brasileiras de hoje sofrem consequências inevitáveis dos feitos ímpios anteriores à Lei de 13 de maio de 1888. Aqui é a abolição da escravatura, né? Aliás, a sabedoria dos evangelhos adverte, quando declara que a cada homem será concedido de acordo com os próprios atos praticados. Aqui esse eu, interessado já no palpitante assunto. E o amigo então continuou expondo o seguinte. Aqui depois, esse seguinte então, vai ser a continuação da nossa história, que nós vamos terminar, que nós vamos continuar no nosso